nem sempre as circunstâncias vão estar favoráveis para que a gente possa iniciar algo. Nem sempre a gente vai ter todo o tempo disponível para poder começar algum projeto, para poder começar a realizar algum sonho. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E a reflexão de hoje é sobre isso. Sobre às vezes, a gente querer ter algo para começar a dar passos, ou ter tempo suficiente, ou esperar que as circunstâncias, que a vida esteja perfeita para que a gente possa começar a fazer alguma coisa. E a verdade é que nada é perfeito o tempo todo, nada vai estar em seu devido lugar 100%, mas isso não pode impedir que nós caminhemos, que a gente possa dar passos, esperar o tempo perfeito para que a gente possa dar passos, porque o tempo perfeito, ele não existe. E essa reflexão, eu tava pensando sobre isso ontem, porque meu tio, ele mora aqui ao lado, e ele tá ampliando a casa dele. E ontem eu acordei, na verdade eu não tava dormindo, né? Tava meio que enrolando na cama, e aí eu comecei a ouvir o barulho da construção. E aí ontem ele conseguiu já bater a laje do cômodo que ele fez. E eu refleti o seguinte, ele tá ampliando a casa dele, mas ele não tem todo o tempo do mundo, porque ele trabalha durante a semana em horário comercial. Ele é eletricista, ele é pedreiro e ele trabalha em horário comercial. Mas isso não impediu que ele ampliasse a casa dele. Não foi de uma hora para outra. Ele começou aos poucos. Eu lembro que ele acordava mais cedo para ir, antes de ir para o trabalho, ele fazia alguma coisa na obra. Aos domingos, pela manhã ou pela tarde, mas na maioria das vezes era pela manhã, ele fazia alguma coisa na obra. Aos sábados de manhã, ele fazia alguma coisa na obra. Enfim, a cada dia da semana, ele fazia alguma coisa. E não é que ele tinha todo o tempo do mundo, como eu falei, porque ele trabalha. Então, ele fazia a obra, ele dava continuidade na obra quando ele tinha esse intervalo de tempo, aos finais de semana, no sábado, no domingo, e às vezes não era o dia todo, vou passar o dia todo trabalhando, porque não tem ser humano que aguente, né, gente? A gente trabalha o dia todo, a semana inteira, e aos finais de semana, ele trabalhava na obra, e às vezes a nossa vida é assim, para que a gente possa conseguir alguma coisa, para que a gente possa alcançar alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão de algo. E às vezes a gente não quer, nós queremos o sucesso, nós queremos a bênção, nós queremos alcançar os nossos objetivos, mas muitas vezes não estamos dispostos a abrir mão de algo. Então, às vezes, vai ser necessário sim abrir mão de um final de semana, de uma manhã do domingo, de uma tarde do domingo ou do sábado. E foi isso que ele fez. Então, antes de trabalhar, ele ia lá fazer uma coisinha. Numa manhã de sábado, ou numa manhã de domingo, ou numa tarde de sábado, ou numa tarde de domingo, ele fazia alguma coisinha. E só não fazia quando chegava do trabalho, porque era noite também, o local estava escuro, não tinha iluminação, ele não fazia. Mas ele sempre dava um jeito de fazer alguma coisa em algum intervalo ou no tempo que ele tivesse. E quando eu falo no tempo que ele tivesse, ele não estava assim, quando eu tiver tempo eu faço isso. Não. Eu vou usar o tempo que eu tenho. Se eu tenho meia hora antes de ir para o trabalho, ele usava essa meia hora antes de ir para o trabalho. Se eu tenho uma hora da manhã de domingo, eu vou usar uma hora da manhã de domingo. Se eu tenho um intervalo de entre uma hora e 2 da tarde, eu vou usar 20 minutos, meia hora para fazer alguma coisa. Então, na vida, é assim. Na vida da gente, a gente deve se comportar dessa forma, porque nem sempre a gente vai ter todo o tempo disponível. Nem todo mundo nasceu milionário, né, ao ponto de dizer assim, hoje eu não tô afim de trabalhar, vou ficar aqui em casa, vou dedicar aos meus sonhos. Nem todo mundo tem o tempo livre, nem todo mundo tem 24 horas por dia livre para poder se dedicar aos seus sonhos, para poder se dedicar aos seus projetos. E aqui eu não tô criticando quem tem, né, porque é aquela questão, cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem a sua rotina, cada pessoa tem seus benefícios e seus privilégios, e tá tudo bem, tá tudo certo, não há nada de errado com isso. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade de ter tempo para se dedicar àquilo que quer, àquilo que gosta. Mas, Alessandra, isso quer dizer que as coisas não é possível que as coisas se realizem? Não tô dizendo isso. O que eu quero dizer é que a gente tem que aproveitar o que nós temos. A gente tem que aprender a trabalhar com o que nós temos em nossas mãos. Eu não tenho uma hora para estudar, mas eu tenho 20 minutos. Então, aproveite e faça o seu melhor nesses 20 minutos.
Ah, eu não tenho 3 horas livres seguidas disponíveis. Eu tenho 30 minutos de manhã, eu tenho mais 20 minutos à tarde e 15 minutos à noite, 40 minutos à noite. Aproveite desses 30, desses 15, desses 20, desses 40 que você tem. Isso não significa que não vai acontecer. Faz pouco tempo que eu tava assistindo um vídeo aqui no canal, aqui no YouTube, e era uma moça que ela passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal, já trabalha há 4 anos na área, e ela disse que começou do zero, ela não ela já não era, ela não era da área policial, ela não era da área policial, ela não era da área de direito, nada disso, ela era da área da engenharia, ela se formou em engenharia. E aí ela falava que ela começou do zero, que às vezes as pessoas pensam que, claro que o concurso da Polícia Rodoviária Federal é um concurso que exige muito, realmente você precisa estudar, exige tempo, né? Ah, estudei aqui um pouquinho, vou lá fazer a prova. Não, é um concurso que realmente exige muito desempenho, muito estudo, muita disciplina. Mas ela dizia, gente, eu estudei com o básico bem feito funciona. Eu trabalhava 8 horas por dia em horário comercial, eu estudava na hora do almoço, quando eu adiantava meu trabalho e às vezes tinha momentos que eu já tinha terminado tudo antes do horário, mas eu precisava estar ainda lá na empresa, então eu aproveitava para estudar toda a oportunidade que eu tinha de estudar, eu estudava na hora do almoço, no intervalo de uma atividade e outra, eu estudava aos finais de semana, mas também aos finais de semana eu dedicava todo ao estudo, sábado todo para o estudo, domingo todo para o estudo. Então, durante a semana eu estudava no tempo que eu tinha e aos finais de semana eu dedicava um tempo maior, já que eu não trabalhava aos finais de semana. Então, ela falou que ela fez o básico bem feito, a gente é o básico bem feito. Aí ela ainda comentou que não tinha noção de redação, que não tinha noção de matemática, de física, e ela precisou realmente estudar ali e começar do zero. Então, às vezes a gente tem a ideia que, se eu não for da área, porque essa carreira policial, muitos que tentam, né, já é advogado, enfim, já tá ali meio que por dentro, a maioria, eu acredito eu. E às vezes você pensa, eu não vou estudar porque eu não tenho tempo, eu não vou tentar porque eu não tenho tempo para estudar e tal. Ninguém tem 100% de tempo, ninguém tem 24 horas livre. Pelo menos não a maioria não tem esse tempo, eu não tenho esse tempo. Então a gente tem que aprender a fazer o melhor com aquilo que a gente tem em nossas mãos, sem se comparar com o outro. Porque se a gente se compara, a gente se sente pior. A gente não pode se comparar nem para acreditar que somos melhores do que o outro, mas principalmente que somos piores do que os outros. Não se comparar porque fulano tem mais tempo do que eu, então para ela é mais fácil. Não, gente, cada um sabe a dor que tem, cada um sabe onde é que aperta o sapato. A gente não pode ficar comparando a nossa vida com o outro, ou dizendo, julgando que o outro tem vida maior, ou tem vida melhor, tem vida mais fácil ou mais difícil que a sua. Independente, evita comparações e faça o melhor com o que você tem, mas não deixe de caminhar, porque o que importa é a constância. Então, meu tio, ele fez cada dia um pouquinho, aí já conseguiu bater a laje do cômodo que ele fez, né? Que ele ampliou. Agora vai ser a parte interna, de reboco, de colocar lâmpada, fiação, etc e tal. Mas, ou seja, mesmo ele tendo pouco tempo, ele manteve a constância. Cada dia, todo dia, fazer um pouquinho, e o negócio já está tomando forma. Então, acredito que o segredo da vida, um dos segredos da vida para a gente conquistar as coisas e alcançar as coisas é a constância. Não importa se você tem 1 hora, não importa se você tem 30 minutos, se você tem 10 minutos. Faça o melhor que você puder com aquilo que você tem. Permaneça na constância e um dia aquilo vai tomar forma, mas a gente não pode desistir, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Deixa aí seu comentário do que vocês acharam. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.